Irmãos e irmãs, de volta com o nosso curso do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Vamos iniciar a aula que segue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta aula trataremos sobre cura do Espírito. Deus fez o homem íntegro e equilibrado, como na origem da criação, quando não havia pecado. Com o pecado original, o equilíbrio do ser humano deixou de existir e os sofrimentos, as enfermidades e a morte entraram na vida dos filhos amados de Deus. Mas o plano do amor do Pai é maior que todo o mal e que todo o pecado. Por isso, Ele enviou seu Filho amado para salvar o homem, conforme o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 362, a pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. São realidades distintas e inseparáveis. A alma e o espírito são a mesma realidade. Entretanto, às vezes encontra-se uma distinção entre alma e espírito, referenciada por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. E a referência no Catecismo da Igreja, número 367. Para fins práticos e sem contrariar a orientação da Igreja, no Catecismo, no número 362 a 367, a realidade espiritual do homem será considerada como alma e espírito. A alma é a parte dessa realidade que busca se aproximar e estar com Deus, e o espírito está ordenado ao fim sobrenatural eterno. Em outras palavras, o espírito é a parte sobrenatural eterna, e a alma é composta do psiquismo, das emoções e sentimentos que buscam elevar o espírito até Deus. Se qualquer uma dessas dimensões estiver doente, o equilíbrio da pessoa humana deixa de existir. Por isso, a pessoa precisa de cura. Quando o corpo está doente, precisa-se de cura física. Quando o psiquismo, as emoções e os sentimentos estão adoentados, há necessidade de cura interior. Mas quando o espírito está doente, por causa do pecado, que é o causador desse tipo de enfermidade, o remédio é a cura do próprio espírito, que é o arrependimento e a confissão dos pecados. Portanto, a doença do espírito é o pecado. O pecado é o pior mal que uma pessoa faz para si própria. Ele, o pecado, afasta a pessoa de Deus e abre uma brecha para o inimigo de Deus entrar, cujo estrago pode ser imenso. O pecado possui consequências desastrosas em todos os sentidos, muitas vezes até mesmo sem conserto. Pode custar a salvação da pessoa, pois o salário do pecado é a morte, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. A cura do espírito é a confissão. Jesus perdoa e esquece o pecado com a confissão. É bom aqui olhar para os textos de
Isaías, no capítulo 43, versículo 25. Também Miqueias, no capítulo 7, versículo 18 e 19. A brecha aberta pelo pecado é fechada no ato da confissão. É a cura do espírito que Jesus realiza através do sacerdote. Jesus deixou muito claro que a cura mais importante para o homem é a do espírito, embora tenha vindo para curar todo o homem e o homem todo. Quando curou o paralítico que lhes apresentaram, a primeira atitude de Jesus foi a de perdoar os pecados do homem, antes mesmo de curá-lo fisicamente ou de seus traumas interiores. Nós encontramos esse relato em Mateus, no capítulo 9, versículo 2. A maior e pior paralisia que o homem pode ter é a do pecado. Segundo o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 34, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo, seu prisioneiro. Deus quer o homem livre, e é em Jesus Cristo que ele alcança essa liberdade e a libertação do pecado, conforme o Evangelho de São João 8, 36. Jesus é o médico de que necessitam os doentes. Ele veio para curar e também perdoar os pecados, que é a doença do espírito. Ele chamou os discípulos e os enviou para que pregassem o Evangelho, para que todos se arrependessem. Muitos sinais acompanhavam essa missão. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, conforme o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo 12 e 13. Ele deu para a igreja a autoridade de perdoar os pecados. E aí nós encontramos em João, capítulo 20, versículo 23. Hoje os padres e bispos, na pessoa de Jesus Cristo, eles são chamados de in persona Christi, eles perdoam os pecados pelo sacramento da reconciliação. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João, capítulo 1, versículo 29. Segundo o Frei Elias Vela, em seu livro Cura do Mal e Libertação do Maligno, não basta se arrepender e se confessar. É preciso eliminar as causas do pecado. Portanto, no atendimento pessoal, é preciso identificar as raízes do pecado. É preciso arrancá-la. Até porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer uma boa confissão. E aí entra o ministro de oração por cura e libertação também para ajudar neste sentido. Fazer com que desabroche essa realidade para que a pessoa possa fazer uma boa confissão. O livro que nós nos referimos e nos apoiamos é este do padre Elias Vela. Como rezar pela cura do espírito? Lembrando sempre que nós estamos no atendimento de oração, no plantão de oração, acolhendo e atendendo uma pessoa. Ouvir a pessoa atentamente, fazendo um diagnóstico preciso e anotando tudo o que a pessoa fez que está relacionado à doença do espírito. Ajudar a pessoa a se reconhecer como pecadora e necessitada do perdão e da misericórdia de Deus. É preciso ter consciência do mal feito contra Deus e os irmãos. É a contrição. Ajudar a pessoa a renunciar em nome de Jesus. Renunciar o quê? Renunciar a todos os pecados cometidos, a toda raiz de pecado na sua história de vida, a todos os males e malefícios praticados, a todos os desejos e pensamentos negativos.
Em se tratando de envolvimento com ocultismo, satanismo, feitiçaria e outras práticas graves, deve-se orar por libertação do mal que pode ter se instalado na vida da pessoa. Também pedir perdão a Jesus pelos erros e pecados cometidos. Muitas vezes é preciso ajudar a pessoa a se perdoar, pois pode vir um sentimento de culpa pelo mal praticado. Pedir que Jesus lave com seu sangue, cure e liberte toda a raiz de mal e pecado em sua vida. Louvar e agradecer a Deus pela cura e libertação e tomar posse desta graça. Orientar a pessoa a se afastar das ocasiões de pecado. Orientar a buscar ter uma vida de oração e de intimidade com Deus, participando das missas, meditando o rosário e a palavra de Deus. Orientar a frequentar o grupo de oração, participar de um seminário de vida no Espírito, fazer uma catequese. Nota, caso a pessoa não possa se confessar por alguma razão, e é importante lembrar isso, nós falamos aqui várias vezes sobre a necessidade de uma confissão, mas às vezes algumas pessoas são impedidas de participar deste sacramento da confissão. Então, essas pessoas precisam ser orientadas a permanecer em comunhão com Jesus, não faltar às missas, comungar espiritualmente, comungar da mesa da palavra, comungar então da palavra de Deus, da Lexio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, ter uma vida de intimidade com Deus, orientar também a pessoa a procurar um sacerdote e pedir orientação e ajuda sobre a sua situação. Vamos dar aqui os passos para uma boa confissão. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os passos para a confissão são os seguintes, bem prático. Exame de consciência. Recordar os pecados graves e também os pecados veniais. E é bom anotá-los, para não esquecer. O segundo passo é o sincero arrependimento. Propósito de melhorar, não pecar e evitar as ocasiões de queda. Contar os pecados graves, enumerando um após outro. Também contar todos os pecados veniais. Porque às vezes a pessoa pode ir ao confessionário, contar alguns e reter outros. Né? É uma grande graça o sacramento da confissão. Aliás, é um sacramento de cura e de libertação. Fazer a satisfação, rezar a penitência imposta pelo sacerdote e tentar reparar o mal. Irmãos e irmãs, nós estamos finalizando então esta aula e tratamos sobre cura do espírito, onde fizemos a abordagem, as referências, e que basicamente trata-se do pecado, né? Então, espero que você faça um bom proveito nesta aula, que você possa fazer os seus questionamentos também, pode procurar nossos monitores, e nós nos encontramos no ambiente virtual sempre. Você pode também fazer o seu questionário e participar do fórum, né? Deus abençoe você e até a próxima aula.